Omnes sancti sancte Dei, ora et pro nobis. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, dia 28 de setembro, a Igreja celebra com muita alegria a memória do rei São Venceslau. Ele nasceu no ano de 907, na Boêmia, hoje República Tcheca. O seu pai era o rei Vratislau e a sua mãe se chamava Draumira. Seu pai era um homem sábio, um homem cheio de fé, um homem prudente e com caráter. A sua mãe era uma pagã, que queria governar o reino a todo custo, e não media esforços para que isso acontecesse. Ele também tinha um irmão que se chamava Boleslau. Por causa dessa situação, a sua família era uma família dividida. Ele foi criado por sua avó Ludmila, uma mulher muito devota, muito cristã, que ensinou ele na doutrina e nas virtudes cristãs. Então São Venceslau cresceu já amando Jesus Cristo e sendo dócil às inspirações que o Espírito Santo lhe dava, especialmente para com a caridade com os mais pobres. O seu irmão Boleslau foi criado por sua mãe e herdou o ímpeto violento e agressivo e ao mesmo tempo o desejo de poder que tinha a rainha Draumira. Antes de falecer, o rei, sabendo das intenções da sua esposa, organizou tudo para que o reino fosse dado ao seu filho Venceslau. Porém, quando ele morre, a rainha toma posse do reino, e a primeira coisa que ela faz é tirar o cristianismo como religião oficial, perseguir a religião e expulsar os missionários e religiosos que existiam no reino. Isso trouxe grande sofrimento para sua sogra Ludmila, que era uma cristã muito devota. Porém, todos sabiam das intenções do rei que o seu filho Venceslau fosse coroado. Por isso que os representantes provinciais do reino fizeram valer a vontade do rei falecido. E assim, São Venceslau vai ao trono. E assumindo o trono, a primeira coisa que ele faz é restituir a religião cristã católica como religião oficial do reino e trazer de volta todos os missionários que haviam sido exilados por sua mãe. Isso o povo ficou muito feliz, porque o povo era um povo cristão católico e não concordava com as atitudes da rainha, que queria impor a sua vontade sobre toda uma nação. Como rei, São Venceslau se destacou pela bondade e pelas virtudes cristãs. Em pouco tempo, o povo passou a vê-lo como verdadeiro líder e exemplo de vida. Ele pessoalmente cuidava dos pobres e pessoalmente também ia ver a necessidade dos seus súditos e os ajudava não só materialmente, mas também sempre com uma palavra de fé e de consolo e de esperança. Isso fez com que a sua popularidade aumentasse cada vez mais, especialmente quando ele livrou o povo de guerras que estavam iminentes. Tramando contra a vida de São Venceslau, a rainha chama o seu filho para participar do batizado do seu sobrinho, filho de Boleslau. São Venceslau, vendo nessa ocasião uma oportunidade para reconciliação familiar, aceita o convite e vai até o batizado do sobrinho. E lá, diante das comemorações daquele batizado, ele se retira alguns instantes para rezar na capela real. A sua mãe então avisa o seu irmão, dizendo que havia chegado a hora e o momento exato de cumprir o plano. E assim aconteceu. O seu irmão foi à capela e matou o seu irmão a apunhaladas. Quando São Venceslau estava morrendo, ele disse: "Em tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito." Essa foi uma situação que trouxe grande sofrimento a todo o reino, porque todos amavam muito o rei São Venceslau. A sua mãe, poucos dias depois, morreu num acidente trágico, e o seu irmão não conseguiu assumir o trono, porque foi julgado pelo imperador Otto I e condenado pela morte do irmão. Então, queridos irmãos e irmãs, nós percebemos aqui a história de um drama familiar e, ao mesmo tempo, de fidelidade a Deus, de fidelidade àquilo que é bom, ao bem, aquilo que de fato vale a pena viver. Essa história do rei São Venceslau nos leva a refletir sobre as nossas realidades familiares e a dificuldade de sermos fiéis a Deus e que muitas vezes as perseguições vêm de dentro de casa.
Então vamos pedir ao Senhor que tenha misericórdia de nós pela intercessão de São Venceslau, especialmente por todos aqueles que sofrem com dificuldades familiares e dificuldades para serem fiéis à sua fé. Senhor Jesus, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, por ter dado à tua igreja, Senhor, o dom da vida de São Venceslau, o Rei. Agradecemos, Senhor, por ele ter governado segundo o teu coração. Nós também entregamos em tuas mãos, Senhor, todos aqueles que passam por situações similares a São Venceslau, que passam por dificuldades familiares. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa vir curar, restabelecer e principalmente, Senhor, fortalecer a fé daqueles que professam a fé em Jesus Cristo. Que diante das pressões familiares, nunca desistamos, Senhor, de dar testemunho do nosso amor e da nossa fé por Ti. Dai-nos a graça, Senhor, de Te amar em primeiro lugar e buscar o reino de Deus acima de qualquer outra coisa. E assim, Senhor, construiremos um reino de paz e de prosperidade, um reino, Senhor, onde de fato o amor reina. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. São Venceslau, rogai por nós.